Oi, professor, tudo jóia? Gente, estou começando a gravar a aula de hoje. Eu disponibilizei um material para vocês, introdução a redes industriais. Só deixa eu ver aqui no plano de ensino. Qual o plano de ensino para vocês? Plano de ensino, módulo 2. Esse aqui é o módulo prático. Ok, esse aqui. Tá todo mundo vendo o plano, gente? Sim. Sim. Hoje é a disponibilização do material, para que na semana que vem a gente esclareça as dúvidas frente à introdução ao sistema em tempo real. O que foi colocado aqui, gente, é um canal, Introdução a Redes Industriais, tem a apostila aqui e a apresentação da aula introdutória aqui. O que é importante frisar? Eu não vou passar a apresentação inteira, quem quiser não. Peço para vocês assistirem, mas o que é importante frisar são 3 pontos. Primeiro que a gente está passando por uma revolução, a nova revolução industrial, só que ela não é diferente das outras. Até a revolução industrial, a primeira revolução industrial, o que acontecia é que quem detinha a terra, tinha o poder econômico sobre todo mundo. Ocorre a mecanização, surgem as indústrias de bens e serviços e tem uma migração enorme das pessoas do campo para as cidades. As cidades não detinham a maior quantidade das pessoas no mundo. Quem detinha era o campo. Por causa da demanda desse pessoal, eles trabalham com a produção em massa, fazem o mesmo item para todo mundo, para baixar o custo, devido à grande demanda, e isso é dirigido a qual é a tecnologia que eles têm disponível. Em 1940 surge o computador. De lá para cá, tem uma mudança das indústrias de bens e serviços para a indústria da informação, por causa da automação e não da mecanização. E começa a haver um equilíbrio entre demanda e oferta. As cidades deixam de crescer. É isso que acontece. O que estimulou todo o desenvolvimento industrial foi o aumento das pessoas nas cidades. As cidades dobravam de tamanho de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos. Hoje em dia, não é mais assim. E isso faz com que o mercado em si mude a forma de se comportar. É essa mudança de comportamento que identifica uma nova revolução. Mais uma coisa. Quanto custava um computador na década de 70? Todo mundo podia ter? O que é que vocês acham? Todo mundo podia ter computador em 1970, 1980? Ixi, de jeito nenhum. Nem Só instituição. depois, professor, até em 2000, aí. Até 2000 não dava. Hoje isso aqui é tão poderoso quanto um computador. Não sei se vocês estão vendo, mas estou mostrando no meu celular. Ele é tão poderoso quanto um computador da década de 90. O que isso quer dizer? Quer dizer que democratizou a computação? Bem, eu te falo que do surgimento do computador até o que eles estão chamando de nova revolução industrial, a gente está passando por um momento de mudança. Isso aqui, o que eles chamam de mundo da informação, nada mais é do que simplesmente uma interface entre uma época e outra. Mas de que época eu estou falando? Pô, antes da Revolução Industrial, a gente tinha tudo muito bem concebido e determinado. Existiam reis, a grande empresa do mundo era a Igreja Católica,
Aí começa a surgir os cismas da igreja, tudo começa a se desmoronar e agora a gente tem que reconstruir o mundo em outro formato. Quando as pessoas migram para as cidades, as necessidades mudam e quando as cidades param de crescer, significa que você não vai mais vender com a mesma quantidade que você imaginava. É engraçado falar isso, mas o planeta Terra é igualzinho uma ilha. A gente não consegue expandir para sempre. Tem um limite. A gente não enxergava isso antes porque não tinha tanta gente no mundo. Agora que tem tanta gente no mundo, a gente está consumindo mais do que a Terra produz. O que a gente está fazendo com o nosso lixo? Onde é que ele está parando? No que ele está se transformando? Tudo isso faz com que inúmeras outras frentes de trabalho surjam. Inúmeros modelos de negócios surjam. E a gente tem que estar aberto a isso. É essa evolução que a gente tem que perceber. E eu acredito que a grande maioria de vocês já viu esse slide apresentado por mim na apresentação do primeiro período. Todos vocês eu acho que assistiram essa apresentação. E o pessoal está falando dentro da Revolução Industrial, olha, tem diversos níveis de revolução. A Revolução Industrial, primeira foi a mecanização, a segunda foi a produção em massa, feita eu acho que inicialmente foi Adam Watt, se eu não estou enganado. Estou esquecendo o sobrenome dele. Ele criou a produção em massa para a indústria de bens de consumo. Depois, o Henry Ford aplicou essa mesma ideia na indústria automotiva, surgindo a segunda revolução industrial. Porque eu não precisa. Nessa parte da mecanização, eu ainda estava na mão dos artesãos. Eles começaram a ter ferramentas melhores para fazer os produtos. Na segunda metade, eu separo as atividades em diversas microatividades e coloco uma pessoa com baixa instrução só para fazer aquilo e na linha de montagem a gente chega a um resultado tão bom quanto o artesão. Só que aqui é um único produto, de uma única forma. Não dava para fazer N tipos de produtos. A partir do momento que essa demanda das cidades deixa de ser tão grande e a oferta começa a se equilibrar com a demanda, a gente começa a ter projetos mais flexíveis. Aí surgem as células flexíveis de manufatura e a necessidade de uma automação flexível. E isso foi possível com o uso do CLP. Por isso, 1969 foi quando surgiu o CLP, surge a terceira revolução industrial. Eu vou dar um exemplo claro disso. Em 1980, a maior empresa automotiva do mundo era a General Motors do Brasil, a General Motors dos Estados Unidos, lá em Detroit. E em 1990, devido a essa revolução aqui, quem era a maior empresa do mundo era a Toyota, também indústria automotiva. Só que, por que a GM perdeu para a Toyota? A GM, logo no início, em 1980, decidiu automatizar toda a sua fábrica, só que gastou muito porque o custo era muito elevado. 10 anos depois, o CLP, que estava na segunda geração, passou para a terceira, muito mais amigável. E aí a Toyota fez a sua automação da Fabril. E por isso tinha preços mais baratos e produtos com melhor qualidade. A última fábrica a ser produzida no Brasil, acho que foi em 2016, foi a fábrica da Jeep, lá em Goiânia, Pernambuco. É a mais automatizada de todas que a gente tem aqui no Brasil. Não dá para comparar essa fábrica com a fábrica da Volkswagen, por exemplo, que tem uma automação de 1990. Não dá. A fábrica de Goiânia, ela está muito à frente. Só que em 2010, o que acontece é que os microprocessadores começaram a ter preços competitivos a ponto da gente colocar em cada item, a ponto da gente ter celular. E é isso que está propiciando a nova revolução industrial. Qual é a característica de uma revolução? Alguém sabe me dizer o que caracteriza uma revolução?
Murilo. Não. O que caracteriza Ma- uma revolução? É, Quando há uma mudança drástica, né? Uma mudança de paradigmas, muda completamente, como nesse sentido de revolução industrial, muda completamente a forma como a indústria funciona, né? Como a indústria produz, como ela gera novos materiais, novas técnicas, novos equipamentos, novo conhecimento e assim por diante. numa situação como essa, existe alguma indústria que está muito à frente das outras? Ou não? Está todo mundo no mesmo patamar? Ah, professor, com certeza alguma encabeça a mudança. É. Só que com a mudança de paradigma, as grandes indústrias do mercado, elas sofrem demais, porque elas estão alicerçadas no paradigma antigo. Elas não têm flexibilidade de mudar todo o modelo de negócio dela para o novo paradigma. Isso aconteceu já várias vezes com essas revoluções industriais. Professor, Pode falar. nesse caso a gente pode falar também até dos bancos tradicionais, né? Que estão perdendo mercado para os bancos digitais e tudo mais, ou não? Claro que sim. Essa mudança ela não acontece só na indústria, ela está acontecendo em todos os setores. O que acontece é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo que foge de indústria e de banco. Por que a gente elege deputado e senador? Por que a gente precisa ter um representante na Câmara dos Deputados e no Senado? Ou na presidência? Qual era o motivo? Esse modelo é antigo, né? De representação, que você tem democracia representativa e não a democracia direta, como é possível fazer hoje com a tecnologia. Hoje a democracia direta é possível graças à tecnologia, mas no passado não tinha essa tecnologia. Então, a gente precisava eleger poucas pessoas para discutir isso, visto que era inviável todo mundo se reunir num único local e tomar uma decisão. Agora, a gente tem tecnologia suficiente para que todas as leis possam ser votadas por todo mundo. Não é verdade? Sim, Por que a gente não aplica isso hoje? porque precisa de uma revolução. A revolução está tá acontecendo, mas não é porque precisa de uma revolução, porque não chegou no ponto em que faz-se a mudança, sabe? A gente está, assim, instantes antes em que há a mudança do paradigma. As pessoas estão começando a se dar conta disso. A mesma coisa acontece aqui. E, por exemplo, o que está acontecendo na indústria aeronáutica hoje em dia? A Boeing está bem das pernas? Posso dizer isso, que a Boeing está bem das pernas, pessoal? Não, Eu posso dizer que a Airbus está muito bem, obrigado? não, também não. Não. Por que as grandes estão sofrendo? Quem é que impedia as pequenas de crescerem? As grandes. Elas compravam as pequenas. Agora as grandes estão sofrendo. Por quê? Porque o que o pessoal está falando é de veículo aéreo que pousa e levanta verticalmente e voa não como um helicóptero, mas como se fosse um avião. A Embraer tem uma startup trabalhando com isso. Se chama de spin-off, um spin-off da Embraer que está trabalhando com isso. Vendeu 85 já desses para táxi aéreo. E eu falo para vocês, essa spin-off poderia ter nascido aqui em Uberlândia. A gente tem toda a condição de criar isso. Ela não nasceu 50 anos atrás, ela nasceu há 5 anos atrás. Desenvolver uma spin-off semelhante a essa não é algo assim como se querer criar uma Boeing em Uberlândia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Da mesma forma, fazer e desenvolver
soluções de interação que tanto falam da revolução, da quarta revolução industrial, está ao alcance das nossas mãos. É isso que é uma revolução. Está ao alcance das nossas mãos participar do desenvolvimento dessa nova tecnologia. Não quer dizer que a gente vai obter sucesso, mas que está no alcance das nossas mãos. 1950. Bem, vou falar melhor essa história. 1937 começa a Segunda Guerra Mundial. O Brasil inicialmente apoia a Alemanha. 1939 para 1940 acontece um encontro entre o presidente norte-americano, Winston Churchill, o presidente brasileiro e mais uma pessoa que eu já esqueci quem era, em Natal. Lá ficou acertado que o Brasil apoiaria os aliados. Em troca, o Brasil receberia o projeto e o desenvolvimento de uma siderúrgica no Brasil. Por quê? Porque a siderurgia era a base da Revolução Industrial de produção em massa. Precisava ter aço. O Brasil não tinha essa tecnologia. A gente apoiou os aliados em troca da construção da CSN. Além disso, o Brasil começou a ter diversas outras iniciativas. Culminou que em 1950, com o fim da Segunda Guerra, um monte de alemão nazista veio para o Brasil e para a Argentina. Aí vieram algumas empresas alemãs, principalmente a Volkswagen e a Mercedes-Benz do Brasil. Não estou falando que essas empresas eram nazistas. Estou falando que vieram nazistas e também vieram empresas alemãs para o Brasil. Elas começaram a criar em São Paulo um parque industrial. Em 1960, São Paulo tinha mais do que o dobro de habitantes do que em 1950. Eram 300 mil habitantes em 1950, em 1960 tinha 900 mil habitantes, eram 3 vezes mais, basicamente. A cidade, ela explodiu de tamanho em 10 anos. Quem começou a produzir, nessa época, válvula sanitária foi Olavo Setúbal, um engenheiro civil formado pela Escola Politécnica de São Paulo. Por causa da explosão demográfica, ele vendeu válvula hidra a rodo em São Paulo. A rodo, porque todo mundo estava construindo. Triplicou o número de pessoas, triplicou a necessidade de casas ali. E assim ele fez a fortuna que hoje é vista pelo Banco Itaú. O Banco Itaú nasceu dessa iniciativa que surgiu de uma revolução que aconteceu no Brasil. E eu expliquei por que essa revolução aconteceu. Foi a segunda revolução industrial que aconteceu no Brasil, não em 1913, mas em 1940, quando veio o acordo Brasil-Estados Unidos e o Brasil participou dos aliados. Pouca gente faz essa compreensão e esse alinhavo, mas foi assim que o Brasil começou a se industrializar. Se hoje o Brasil tem que quase vender a Embraer de graça para a Boeing, é porque ele devia aos Estados Unidos. A Boeing só não comprou a Embraer porque ela está quebrada. Não tinha nem como pagar o pouco que foi acordado entre eles. Presta atenção como está fragilizado a indústria que se alicerçou na terceira revolução industrial e se desenvolveu muito. Não tem flexibilidade para entrar nesse momento de interação. Só que qualquer um que se debruçar nisso vai ter um campo aberto de demanda para atender. E não vou mostrar aqui o histórico dos primeiros computadores, eu falo isso na aula gravada, eu quero passar quais são os principais componentes dessa nova revolução. São sistemas físicos cibernéticos, é acessar pela internet todo e qualquer equipamento. Internet das coisas, sem intervenção humana, os objetos se comunicam. Internet dos serviços, você não só faz as coisas, os objetos se comunicarem, robôs e peças, mas faz com que um determinado serviço seja prestado. E
o surgimento das fábricas inteligentes. A pergunta é, como é que é uma fábrica inteligente? Já existe algum manual que diz que a fábrica inteligente é de tal jeito ou de tal outro? Larissa, você já ouviu falar de algum manual que explica isso? Não, professor, nunca ouvi falar, não. Sabe por quê? Porque Não, está esperando que você crie ele. Se não entendi. você, outra pessoa. Está nas nossas mãos criar esse futuro que está escrito aqui. Só basta a gente querer e trabalhar em cima. É isso que isso está querendo dizer. A maioria das pessoas na Europa e nos Estados Unidos gostam de seguir cartilha e eles gostam de mostrar o povo deles assim para passar a falsa impressão para os outros países que todo mundo tem que seguir cartilha. Bem, brasileiro segue cartilha, pessoal? Não. Nunca vi um brasileiro seguir cartilha. Que cartilha a gente está seguindo? Elegendo um torneiro mecânico, elegendo uma militante contra os militares e elegendo depois um militar. Que cartilha é essa que a gente está seguindo? Se eu olhar para isso daí, o que dá para falar para vocês é que não tem nenhuma cartilha sendo seguida. Pelo menos eles estão tentando mudar. Podem ter errado todas as vezes, ou não, mas eles estão tentando melhorar. E é isso que faz da gente um país capaz de aproveitar essas oportunidades. E é assim que eu quero que vocês assistam essa aula introdutória. O que é que te toca a atenção? Onde você acha que deve dar mais atenção ou dirigir seu esforço? Porque qualquer um desses pontos que você queira dirigir seu esforço, você vai obter resultado. Nem que seja para trabalhar numa empresa que esteja à frente disso. Porque eles vão precisar de gente. No mínimo, vão precisar de gente. Pode ser que essa empresa seja encabeçada por você. Eu não sei. O futuro a Deus pertence. Tudo está acontecendo muito, mas muito rápido. Não dá para dizer qual vai ser o motor do futuro, se vai ser o elétrico ou a hidrogênio, ou se não vão criar outra forma. Eu vi um cara que fez um carro movido a vento, colocou um grande ventilador em cima, captando energia elétrica, e chega uma hora que ele capta mais energia do que o carro consome, sabe? Como se não precisasse de tanque de combustível. Cara, onde a gente pode chegar? Vai depender de quanto a gente se esforçar para desenvolver as coisas. E mais, numa revolução, a grande empresa não tem como impedir que novas iniciativas surjam, porque tudo vira um caos. E isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque ninguém sabe prever o futuro, mas quem quer prever faz com que ele aconteça. Melhor forma de prever o futuro é inventando. Tem uma frase que diz isso. Bem, tem mais coisa nessa apresentação, tá? Aqui eu foco na parte das redes de comunicação, porque no fundo, quando a gente fala em automação, quando a gente fala em revolução industrial, o que faz com que cada um dos níveis se conversem são protocolos de redes, formas de comunicação entre os dispositivos. E quem conseguir fazer com que essa miscelânea de níveis possa ser mais simples, vai vencer. E essa miscelânea é tão complexa porque o poder de processamento estava aqui, enquanto aqui só tinha sensor burro, sem poder de processamento, sem microcontroladores e microprocessadores. Agora está cada vez mais próximo do chão de fábrica. Como é que a gente faz sensor e atuador se conversar automaticamente, se reconhecer automaticamente?
gerar laços de controle automaticamente? Como é que a gente coloca um servidor em nuvem com uma rede neural que se adequa para ver como é que todos os parceiros e partes estão se comunicando e ele automaticamente faz com que aquilo flua de uma maneira mais harmônica? Porque isso é possível de se fazer. Basta a gente querer fazer isso. Aqui mostra os diversos níveis que a gente tem, os diversos padrões, quais são as camadas, e a gente termina falando do que é um sistema em tempo real, em que a resposta do sistema de controle é rápido o suficiente, é mais rápido do que o sistema a ser controlado demanda, tá? Então ele consegue atuar em tempo menor do que o sistema a ser controlado reage. Assim eu tenho um sistema em tempo real, tá? E termina com uma pergunta. Então, eu vou deixar para que vocês assistam a aula. Na semana que vem, venham com as suas questões sobre essa parte introdutória. É o momento de falar de indústria 4.0, é o momento de falar de nova revolução industrial, é o momento de vocês colocarem as suas questões. Aqui a gente ainda não está falando do protocolo da Internet das Coisas, que é o MQTT. Ainda não consegui colocar isso na aula prática. Quem teve aula prática hoje de manhã já viu que eu passei um desafio para ser feito. A gente tem diversas redes se comunicando. É o que eu chamei de interoperabilidade das coisas. Tudo tem que se conversar, independente do meio de comunicação. E a gente está aplicando isso num ambiente industrial. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Por enquanto, não. Alguém quer fazer algum comentário? Bem, eu só vi depois, quando olhei o vídeo da aula prática, que apesar do celular mostrar uma imagem mais ampla, quando eu fui ver o que foi colocado no YouTube e consequentemente, o que os alunos viram, estava cortada a imagem. Então, a partir da próxima aula, que é na quinta-feira, que é o pessoal que já teve aula semestre passado, eu vou tentar filmar de uma maneira melhor cada um dos componentes lá da bancada, ok? Mas a aula que eu ministrei hoje vai ser repetida na quinta, na terça-feira que vem e na outra quinta-feira. Se alguém quiser assistir de novo, fica à vontade, mas eu acho que não precisa, tá? Eu acredito que assistir uma vez já é suficiente. Mas volto a falar que as pessoas que possam participar do laboratório presencialmente, que elas se identifiquem logo no começo. E vai ser um exercício bem legal, porque mesmo acabando a pandemia, se ela acabasse agora, o trabalho iria ser parte remota e parte presencial. E teria uma equipe que ia ser 100% remota e uma equipe que seria parcialmente presencial. E teriam que se comunicar. Isso é um bom exercício para vocês, agora que vocês estão chegando próximos da formatura. Ok? Mais alguma questão a ser colocada, pessoal? Professor, esse link do